E a minha sogra e a minha cunhada que acham que o meu marido ficou rico porque o meu filho recebeu uma herança. Eu e meu marido, a gente é casado há 4 anos. E o meu filho não é filho desse meu atual marido. Ele é fruto de outro relacionamento que eu tive no passado. E o pai dele já faleceu. E quando isso tudo aconteceu, a gente sofreu muito com a perda dele. Meu filho, na época, ele tinha apenas 4 anos. E quem ajudou a gente naquela época foram o meu sogro e minha sogra, que graças a Deus eram pessoas maravilhosas e que sofreram bastante também, porque eles perderam o único filho que eles tinham. E os pais do meu ex-marido, eles eram pessoas muito ricas. Porém, o meu ex-marido nunca foi uma pessoa assim que se importou muito com dinheiro, sabe? E eu também nunca fiz muita questão. A gente tinha uma vida confortável, mas nada regada a luxos. E quando o meu ex-marido faleceu, os meus sogros, que já eram muito apegados ao meu filho, se tornaram mais apegados ainda, porque ele foi a única coisa, a única parte do filho deles que restou. 3 anos depois disso tudo ter acontecido, eu conheci uma pessoa maravilhosa, que foi um anjo na minha vida, que é o meu atual marido. Porém, eu nunca me dei bem com a minha cunhada, nem com a minha sogra. O meu perfil oficial é o Thay Relatos. O meu atual marido, ele tem uma situação de vida ok, ele não é rico nem nada, mas tem uma estabilidade financeira, sabe? E o meu marido, ele paga uma mesada todos os meses pra minha sogra. E, consecutivamente, essa mesada é dividida com a minha cunhada, que nunca trabalhou na vida. E, segundo elas, eu só apareci na vida do meu marido pra catar o dinheiro dele. Então aí vocês percebem que a gente, desde o início, nunca se deu bem. Até que eu recebi a notícia que os avós do meu filho haviam falecido. Eles estavam numa viagem pra fora do Brasil e faleceram também, por coincidência, em um acidente de carro, assim como o pai do meu filho havia falecido. Quando essas duas descobriram que eles haviam falecido, elas simplesmente mudaram da água pro vinho comigo. Elas passaram a frequentar a minha casa, me tratavam bem. Eu simplesmente tolerava, né? Pelo meu marido, porque era a mãe, a irmã dele, porque eu sabia que elas estavam aprontando alguma coisa. Ninguém muda assim do nada, do dia pra noite, vira outra pessoa. E a minha sogra, ela nunca foi assim, uma mãe carinhosa com o meu marido. Ela sempre deixou clara a preferência dela pela minha cunhada. Até que 2 meses depois que os avós do meu filho tinham falecido, que já tinha feito a leitura do testamento e tudo mais, e tinha ficado comprovado que o meu filho era o único herdeiro deles, elas apareceram na nossa casa com várias fotos de casas em condomínio de luxo, pedindo pro meu marido comprar uma pra elas, que agora ele tinha dinheiro. Que como o meu marido criava o meu filho como se fosse um filho pra ele, nada mais justo do que ele ter direito à parte da herança do meu filho. E já que elas eram a única família do meu marido, elas não poderiam continuar vivendo de aluguel, sendo que agora elas também tinham dinheiro. Quando elas falaram isso, eu comecei a dar risada, porque, gente, só a pessoa sendo muito sem noção pra falar uma coisa dessa, pra acreditar numa coisa dessa, de que o meu marido ou elas tinham direito a uma herança que era do meu filho por parte do pai dele, que não tinha relação alguma com elas. E outra, elas nunca sequer olharam pro meu filho, e agora elas achavam que tinham direito a um dinheiro que era somente do meu filho e de mais ninguém. O meu perfil oficial é o Thay Relatos. O meu marido, então, né, falou pra elas que elas estavam ficando loucas, que ele não tinha direito a algum aquele dinheiro ali, que aquele dinheiro pertencia somente ao meu filho e a mais ninguém. E já que elas gostavam tanto de dinheiro, a partir daquele dia, a mesada que ele dava pra elas estava cortada, ele não pagaria mais, que a minha cunhada crescesse e fosse arrumar um emprego pra bancar o luxo delas, já que elas gostavam tanto assim de dinheiro, que elas conquistassem o próprio dinheiro. Fome elas não iriam passar, porque a minha sogra recebia uma aposentadoria, dariam pra elas viver. Mas se elas quisessem uma vida mais luxuosa como elas gostavam, que elas mesmas proporcionassem isso, né? A partir daí a gente cortou qualquer relação que a gente tinha com elas. O meu marido não teve mais contato com elas, porque pessoas assim, o melhor que a gente faz é excluir da nossa vida. A herança do meu filho tá muito bem guardada pra quando ele tiver idade o suficiente pra entender, pra saber o que fazer com todo esse dinheiro, ele usar da melhor forma possível.